Muito bem. Então, essa obra, que é o efeito dessa consagração, que é a dinâmica do mistério da encarnação, né? Isso está no catecismo muito bem explicado, tá? Na parte de economia sacramental, na terceira parte do catecismo, logo no começo, quando ele explica a liturgia, ele explica esse mistério. É o que acontece na nossa alma. Isso aqui é magnífico, é maravilhoso isso aqui. Eis porque quanto mais em uma alma ele encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma. E essa alma em Jesus Cristo, ou seja, quanto mais nós amamos a Virgem Maria, mais dóceis ao Espírito Santo nos tornamos. Anotem isso aí, tá? Cai na prova. Quanto mais amamos a Virgem Maria, mais dóceis ao Espírito Santo nos tornamos. Tá certo? Aí ele continua. Não se quer dizer com isto que a Santíssima Virgem dê a fecundidade ao Espírito Santo, como se ela não a tivesse. Aquilo que eu tinha dito para vocês. Isso não significa que o Espírito Santo não é fecundo, tá? Sendo Deus, ele possui a fecundidade ou a capacidade de produzir como o Pai e o Filho. Gente, olha como ele é teologicamente preciso aqui, São Luís de Montfort. Tá? É coerente, é totalmente coerente com o ensinamento da igreja. Não a reduz. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso, gente? Que São Luís de Montfort ele é perfeitamente coerente com a tradição da igreja, com o ensino tradicional, com a doutrina da igreja. Por quê? Porque vocês vão ver muitos sacerdotes por aí que não gostam da consagração. Por vários motivos. Dizem que é algo muito radical, dizem que é uma doutrina que não está de acordo, que ela desvia ali da catolicidade, né? Vocês vão ouvir várias desculpas, tá? Sendo que os santos atestaram a eficácia dessa espiritualidade do tratado. Né? Nós que somos da CAS, né? Nós temos uma identidade espiritual chamada carisma. A forma, né, que o Espírito Santo suscita a nossa espiritualidade para servir a igreja. Isso é carisma. A consagração é como se fosse um carisma da igreja. Identidade da igreja. Ou seja, todos os carismas, novos carismas, podem viver esse método para viver o seu carisma com mais fruto, com mais eficácia, com mais profundidade. Por quê? Porque Nossa Senhora que vai nos ensinar a viver esse carisma. Tá? Então eu tô sendo muito enfático porque vocês vão encontrar ainda muita objeção contra a consagração. Vocês vão usar, se vocês quiserem, né? A gente vai falar mais lá na frente do uso das cadeias, né? Das correntinhas da consagração. A maioria pergunta o que é isso, né? Mas vocês receberam alguns olhares tortos, né? Deem graças a Deus, né? Para crescer em humildade, né? Mas tem gente que não vai gostar. Claro que a gente vê muitos exageros também, né? Tem nego que anda com cadeado de segurança máxima no pulso. E o cara é leigo, tem que ir para uma empresa. Então, equilíbrio em tudo, modéstia em tudo, né? Então a gente vai observar essas coisas por aí, tá? Por isso que eu tô falando para vocês. Isso aqui é caminho seguro de espiritualidade, tá? Então, ele diz assim, o Espírito Santo, ele quis se servir, tá? Se bem que não era muito necessário se servir de Maria, mas ele quis se servir para reduzir a um ato natural a sua fecundidade. A sua fecundidade. Ou seja, é como se fosse
lá na eternidade, né, não é como se fosse, é como que é, porque é sempre presente o eterno, né? Não existe verbo no passado nem verbo no futuro, né, na eternidade, é o agora, né? É como se é um desejo do Espírito Santo gerar uma pessoa divina. E aí ele quis usar a Maria para isso. Reduziu ao ato sua fecundidade. Ele quis ter o ato de ser fecundo, produzindo nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros. É mistério. Mistério de fé. Por isso que São Luís fala aqui, é um mistério da graça. Inacessível até os mais sábios e espirituais dentre os cristãos. Esse mistério da geração, da encarnação. Tá? Então a devoção mariana, recapitulando, ela é necessária primeiro por quê? Porque Deus quis se servir de Maria para se encarnar. Encarnar onde? Na história, na humanidade. Quis se fazer homem. Tá? E se encarnar também onde? Na nossa alma. No nosso coração. E aí que vem o segundo princípio. Deus quis servir-se de Maria na santificação das almas. É o segundo princípio. Justificador da necessidade da devoção mariana. Deus quis servir-se de Maria na santificação das almas. Tá? Gente, eu estou transmitindo aqui para vocês o argumento de São Luís de Montfort. O que ele fala no tratado, tá? Muito bem. Número 22 do tratado, tá? Página 32. A conduta das três pessoas da Santíssima Trindade na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo é a mesma de todos os dias, de um modo visível na Igreja. E esse procedimento há de perdurar até a consumação dos séculos, na última vinda de Cristo. Essa última vinda de Cristo, essa segunda vinda de Cristo, é chamada de parousia, tá? Então, lá na parousia, né, Deus também vai se servir de Maria. O que é interessante aqui, gente? A Trindade, Deus, ele se comporta de uma maneira. E esse comportamento de Deus nós vemos onde? Na Igreja. A Igreja é o sinal visível de Deus. A Gaudium et Spes, documento do Concílio Vaticano II, e a Lumen Gentium, fala que a Igreja é um sacramento. A Igreja não é um sacramento, essencialmente falando. Ela contém os sacramentos. O que é um sacramento? É um sinal visível e eficaz da graça. Tá dando para entender isso, gente? Sacramento, sinal visível da graça. Tá? E a Lumen Gentium significa luz das gentes em luz para as nações, luz da gente em latim, né? Diz que a Igreja é o sacramento universal da salvação. Então, a Igreja ela é o sinal visível e eficaz da obra redentora de Deus. Obra salvadora de Deus. Tá? E esse sinal, ele se torna visível através da Virgem Maria. Essa salvação, ela é visível através da Virgem Maria na Igreja. Mediação de Maria. Maternidade eclesial da Igreja. Olha os dogmas aí. Né? Muito bem. E aí, vem aqui um dos principais pontos do tratado, número 23, onde ele fala, né? Vou tomar uma limonada aqui que está secando a garganta. Vocês estão vendo aqui que eu não tenho a xícara do Vaticano do Padre Paulo Ricardo, tá? Mas se vocês quiserem me dar de presente, faltam 103 dias para o meu aniversário, tá? Número 23. Olha só o que São Luís fala aqui. Lembra lá? Conduta das três pessoas da Trindade.
a todo tempo ele fala da Trindade. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Frase de Santo Antonino. Não conheço esse santo. Muita gente atribui erroneamente essa frase a São Bernardo de Claraval, mas é desse Santo Antonino aqui. Gente, melhor frase para colocar no para-brisa do carro, né? Em vez de colocar lá, foi Deus que me deu, né? Presente de Deus, coloque lá, Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Frase de para-choque de caminhão. Fica maravilhoso. Fazer camisas. Tá aí, a camisa da consagração vai ter essa frase aqui. Pessoal da consagração, a gente vai ter uma camisa, tá? É a primeira surpresa do dia. Então, quem não está acompanhando a formação vai perder a notícia. Mentira, vai ver depois. A criação de Maria, cheia de graça, gente. Cheia de graça. Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo que é de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio filho. E este tesouro imenso é Maria, que é chamado tesouro dos tesouros do Senhor, de cuja plenitude todos os homens se enriquecem. Todas as graças que nós lucramos, ganhamos, estão na Virgem Maria. E aí, número 24. Deus Filho comunicou a sua mãe tudo que adquiriu por sua vida e morte. Gente, Jesus deu tudo a Maria. Tudo, tá? Tudo. Seus méritos infinitos, suas virtudes admiráveis. Fê-la tesoureira de tudo que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico, que comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto, pelo qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Tudo passa por Maria. Ela é o aqueduto, é o canal perfeito das graças. A mediação de Maria. Dogma da mediação de Maria. Tá? Olha como o São Luís ele confirma a tradição da igreja no seu escrito. Tá? Que mais? O Espírito Santo comunicou a Maria, sua esposa, seus dons inefáveis. Todos os dons do Espírito Santo passam por Maria. O Espírito Santo escolheu Nossa Senhora para dispensadora de tudo o que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quanto quer, como quer e quando quer. Ela é livre para conceder as graças, Nossa Senhora. E dom nenhum é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais. Tal é a vontade de Deus, que tudo tenhamos por Maria, e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo. Então, olha só, é a opinião da igreja e dos santos padres, ele coloca aqui. Principalmente aqui, São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, e São Bernardino de Sena, um outro teólogo. Tá? Então ele não está falando nada dele, está falando tudo da tradição da igreja. Tudo passa por Maria. Então, Deus, de alguma maneira, ele, na sua liberdade, na sua sabedoria, no seu amor por nós, ele quis escolher Maria e dotá-la de poderes. Porque isso é um poder muito grande, gente. Ter todas as virtudes e graças de Cristo, todos os dons do Espírito Santo e dar para quem quer, quando quiser, como quiser, da maneira, na quantidade que ela quiser. Então, ela tem um poder dado por Deus, tá? Um poder dado por Deus. Aí ele coloca aqui:
Nossa Senhora, ela é onipotência suplicante. Qualquer súplica que ela faça para Deus, Deus atende. Onipotência, tudo pode na sua oração de petição, de pedir. Onipotência suplicante, tá? Aí ele fala aqui no número 27 do tratado e no número 28, ele fala desse poder de Maria que ela tem nas suas súplicas. Dessa onipotência de Nossa Senhora no pedido dela. E onde é que está na Bíblia isso, na Sagrada Escritura? Nas bodas de Caná. Quando Maria, eu não sei o que foi que aconteceu ali, Nossa Senhora olhou para Jesus, quando Jesus fala para Nossa Senhora, né? Mulher, minha hora ainda não chegou. E Nossa Senhora, ela vai e fala para os servos lá, fazei tudo o que ele vos disser. Mas que audácia! Quem és tu, Maria, para pedir desse jeito para o Rei dos Reis, para o Verbo encarnado? Quem és tu, Maria? Simplesmente é a mãe. A mãe do rei, a rainha. Só que essa audácia não é uma audácia presunçosa e soberba como pensam os irmãos protestantes. Ela é uma audácia confiante, íntima. Meu coração está tão unido contigo, meu filho, que basta um olhar. Basta um olhar. E eu fico tentando imaginar como que é esse olhar nas bodas de Caná de Nossa Senhora. Como foi que Nossa Senhora olhou para Jesus? Meu Deus, fico até arrepiado. E aí no número 27 ele fala assim: pois que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como o foi na terra. Deus não muda a sua conduta. Se aqui na terra o Deus encarnado quis ser filho de Maria, a sua conduta vai continuar pelos séculos dos séculos, eternamente. Cristo vai continuar sendo filho de Maria. E aí eu queria entrar nesse ponto aqui. A ordem da natureza, a ordem da graça e a ordem da glória. O que significa isso? Simples, gente. A ordem da natureza, esse mundo, a terra, o mundo físico, a criação, a matéria, o mundo visível, a natureza. Visível e invisível também, tá? A ordem da graça é o mundo espiritual. O mundo espiritual. Tá? Onde Jesus Cristo está presente. Onde a Eucaristia está visivelmente presente. Ela não é visível na ordem. O mistério eucarístico não é visível na ordem da natureza. Porque o que é que nós vemos? Pão e vinho. Mas ele é visível na ordem da graça, pela fé, com os olhos da fé, com o senso da fé, sensus fidei, nós vemos Cristo ali presente, todo inteiro, em corpo, sangue, alma e divindade. A ordem da graça. Aquela realidade espiritual ali está substancialmente presente, essencialmente presente. Mesmo que nós não vejamos com os nossos olhos da natureza. Tá? E a ordem da glória, qual é? É o céu. É a habitação trinitária já. Onde os santos, né, os salvos, já estão na ordem da glória. Onde Nossa Senhora está, de corpo e alma. E onde São José está também de corpo e alma. Olha que eu descobri isso aqui um dia desse. Dia 24 de maio de março de 2020, eu descobri que São José, existe uma tradição na igreja que crê que São José também está presente de corpo e alma no céu.
Mas isso é um outro assunto. Olha que maravilha isso. Depois eu posso mandar o link para vocês. Então, gente, ordem da natureza, esse mundo visível, material. Ordem da graça, o mundo espiritual. Tá? Ordem da glória, céu, onde os eleitos estão, onde Deus está. E a graça aperfeiçoa a natureza. O mundo espiritual aperfeiçoa o mundo natural. E a glória, que é estar presente na intimidade da Trindade em toda a plenitude, contudo, aperfeiçoa a graça. Porque Nossa Senhora lá no céu, ela é muito mais mãe do que ela foi aqui na Terra. E olha que aqui na Terra ela já foi perfeitamente mãe. Então existem perfeições maiores que outras. Isso implica dizer que Deus ama almas mais que outras. E isso não exclui que Deus ame perfeitamente a todas as almas. Mas Deus, ele amou mais a Virgem Maria do que amou São José. Amou mais a Virgem Maria do que ama os anjos. Tá dando para entender isso, gente? Existe uma hierarquia na ordem da glória, lá no céu. Existem santos que são mais santos que outros santos. A Virgem Maria é muito mais santo que o Padre Pio. Tá dando para entender isso? Então, o filho continua, voltando aqui, o filho continua sendo filho muito mais perfeitamente lá no céu do que aqui na terra. Porque a ordem da glória aperfeiçoa a ordem da graça e a ordem da graça aperfeiçoa a ordem da natureza. Tá? Deixa eu controlar meu tempo aqui. Tudo bem. Está acabando, tá, gente? Muito bem. Então, ele fala aqui desse poder de Maria. Ela não dá ordens para o filho lá no céu, para Deus, como uma mãe dá aqui na terra. Porque aqui na terra a mãe tem pecado original. Nossa Senhora não tinha pecado original, como a gente viu. Muito mais lá no céu. Tá? Muito mais lá no céu. Maria, porque está toda transformada em Deus pela graça e pela glória. Vou repetir. Maria, porque está toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que em Deus transforma todos os santos, não pede, não quer, não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Então, a vontade de Nossa Senhora está perfeitamente alinhada, submissa, em comunhão com a vontade de Deus. É por isso que Maria é necessária para a nossa santificação. Porque não somente vamos aprender com ela a fazer a vontade de Deus, mas a vontade dela vai nos conceder graças para fazer a vontade de Deus. Ela é mediadora disso. Todos os santos só fizeram a vontade de Deus porque Nossa Senhora fez a vontade de Deus. Tá dando para entender isso, gente? Ela transforma todos os santos. Todas as graças passam por ela. Então ela transforma os santos. Então é por isso que a gente canta, né? Lá naquela música da irmã Kelly Patrícia. Me formar. Me acalmar, me formar, me educar. Essa forma, né, que Nossa Senhora nos dá. Nossa Senhora forma os santos com a sua oração, com a sua maternidade, tá? Por quê? Porque ela não faz nada que não seja da vontade de Deus. A vontade de Nossa Senhora é igual à vontade de Deus. Equação matemática. Vontade de Deus é igual à vontade de Nossa Senhora. Tá? Perfeitamente. Aí ele continua aqui, né? Os santos, né, os padres da igreja, os doutores da igreja, eles falam, né, que Deus ele está submisso à Virgem Maria, mas essa submissão
Ela não é uma submissão terrestre, tá? Mas ela é uma submissão na glória, por livre vontade. E aí se manifesta o poder de Deus. Deus é todo poderoso, é onipotente, porque ele pode tudo, ele pode inclusive se submeter a quem ele quer. A Eucaristia, gente, é o sinal visível da onipotência de Deus. Porque ele, São Tomás de Aquino fala, né? Ele pode tanto que ele inclusive quis se submeter ao pecado do homem. Nós podemos jogar a Eucaristia na vala. Que Deus nos livre disso. E ele não vai fazer nada. Por quê? É o sacrifício. É o sacrifício de amor por nós. Deus se submeteu a isso na Eucaristia. O sacrifício eucarístico, ele é muito mais radical que o da cruz. São Pedro Julião Eymar, na sua Divina Eucaristia, tem um ponto que ele fala: o Santíssimo Sacramento, o aniquilamento da Eucaristia. Jesus Cristo está tão sacrificado, tão submisso aos homens na Eucaristia, que ele se submete ao poder dos vermes que corroem as espécies eucarísticas. A formiga que vai lá comer o pão, a barata que vai comer lá o pão. Deus se submeteu a isso. Né? Então, ele quis, ele é livre. Por que isso, gente? Por amor. Né? Esse tempo da Quaresma, da paixão, nos mostra essa realidade de despojamento, de aniquilamento, de kenosis de Jesus Cristo. E lá no céu, de alguma maneira misteriosa, Deus se submete à Virgem Maria. Por isso ela é onipotência suplicante. Tá? Deve-se entender que a autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu é tão grande que ela parece ter o mesmo poder que Deus. E que suas preces e rogos são tão eficazes que se podem tomar como ordem junto de sua majestade. É como se ela mandasse em Deus. E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina. Por isso que Deus não resiste. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, porque olhou para a humildade, a humilhação de sua serva. O que isso tem a ver com a santificação das almas que a gente está falando aqui, nesse segundo princípio? Tem tudo a ver, gente. É porque é pela oração de Maria que nós nos tornamos santos. E nós precisamos confiar nessa realidade de fé. Que por ela ser uma suplicante onipotente, nós podemos entregar todas as nossas misérias nas mãos da Virgem Maria, que ela vai nos formar. Porque ela contém todas as graças, todas as virtudes de Cristo, todos os méritos de Cristo, todos os dons do Espírito Santo estão encerrados naquele imaculado coração. E ela vai nos dar. Tá dando para entender, gente, isso aqui? É pela oração de Maria que nós somos santificados, tá? Aí ele fala aqui, né, que Maria dá ordem aos anjos também, a todos os santos lá no céu. Todos são servos de Maria no céu, tá? E aí no número 29 do tratado, tá, ele volta, né, a dizer essa questão. Que Deus Pai, ele quer que sempre aumente o número dos seus eleitos. É vontade de Deus que haja mais santos, mais pessoas santas. Deus quer que a tia Mônica Iane seja santa, que a Suzane seja santa, que a Priscila Marques seja santa, que a Thaís Lima seja santa. Todos nós sejamos santos. É vontade de Deus que nós sejamos santos. Inclusive está escrito isso, né? Na Sagrada Escritura, não lembro onde. Então ele quer que aumente o número de seus filhos. Tá? E aí ele fala, né? Eclesiástico 24:13. Habita
em Jacó. Isto é, faze tua morada e residência em meus filhos e predestinados. Vontade de Deus para a Virgem Maria. São Luís, ele reflete aqui, né? E aí no número 30, ele coloca: assim como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural um pai que é Deus e uma mãe, Maria Santíssima. Ou seja, quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. São Luís de Montfort fala no número 30 do tratado. Tá? Quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai, ainda que disso se glorie. Quem despreza a Virgem Maria, quem é indiferente à Virgem Maria, né, não tem Deus por pai, ainda que disto se gloriem, pois não tem Maria por mãe. Se a eles tivessem por mãe, haviam de amá-la e honrá-la, como um bom e verdadeiro filho ama e honra naturalmente sua mãe que lhe deu a vida. Se nós honramos as nossas mães, mesmo que ela não seja muito próxima, não seja muito amiga, não seja muito íntima, porque nos deu essa vida natural aqui na Terra, eu não vou honrar a minha mãe que me deu a vida sobrenatural, que me abriu a vida da graça, que me mostrou e me mostra o caminho da vida eterna, que reza por mim lá diante da Santíssima Trindade. Eu não vou honrar essa mãe? Uma vez, né, uma amiga minha que é professora, ela estava falando para uma criança que tem os pais protestantes, né? E a criança começava a repetir as coisas, né, que falavam da Virgem Maria para ela. E aí a minha amiga olhando a criança falando isso, mas fulaninho, presta atenção no seguinte, olha só a sabedoria, foi o Espírito Santo que deu essa sabedoria para ela. Como é que pode a Virgem Maria ser tão ruim como você está dizendo, se Jesus, que é bom, nasceu dela? Ponto. A criança se converteu depois dessa, né? Quando ela me contou essa história, eu me converti. Como é que pode? Então, quem não honra a Virgem Maria realmente está desonrando gravemente Deus Pai. Por quê? Porque Jesus Cristo honrou Maria. E a conduta divina é conduta sobrenatural. É conduta verdadeira honrar a Virgem Maria. Por quê? Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Tá? Deus Filho. O desejo de Deus Filho é formar-se, por assim dizer, encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe em seus membros. Aí que vem aquela dinâmica que acontece na encarnação. Deus Pai manda o Espírito Santo que gera o Cristo. É desejo de Jesus, Deus Filho, se encarnar nas nossas almas para ser gerado em nós. Isso acontece no batismo, no sacramento do batismo. Jesus Cristo é gerado em nós por sua caridade, por sua fé, por sua esperança, que são virtudes teologais, pelos dons do Espírito Santo, os 7, para a nossa santificação pessoal, tá? E assim sucessivamente, tá? E aí o Espírito Santo também, né, que gera o Cristo nas almas. Número 32 do tratado. Ele coloca aqui como se fosse uma oração do Espírito Santo à Virgem Maria. Primeiro ele coloca aqui, segundo os santos padres, né? Primeiro, o primeiro homem nascido em Maria é o homem Deus. Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria por adoção. Que não é o segundo filho de Maria, tá? Filho adotivo de Maria. Quem é esse filho adotivo? Eu e você, somos nós, os membros da igreja. Se Jesus Cristo, chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados,
que são os membros deste chefe, devem também nascer nela por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Assim também na graça. Não faria sentido Maria dar luz à cabeça da igreja sem dar luz aos membros da igreja. Isso significa que a nossa vida espiritual, a nossa vida sacramental, a habitação, a graça santificante que tem na nossa alma passa por Maria de uma maneira misteriosa. Tá? E aí no número 33 ele fala assim: Jesus é agora mais do que nunca fruto de Maria. É certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular que o possui, é tão verdadeiramente o fruto e obra de Maria como para todo o mundo em geral. Deu para entender, gente, isso aqui? Então São Luís, ele dentro do mistério do corpo místico de Cristo, ele faz essa reflexão. Nós também somos gerados no seio de Maria, na ordem da graça, tá? Aí ele coloca aqui, uma oração do Espírito Santo a Maria. Minha bem-amada e minha esposa, lancem meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude, de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-te sobre a terra, sem que deixes de estar no céu. Olha que lindo isso aqui. Reproduze-te, portanto, em meus eleitos, que eu veja neles com complacência as raízes de tua fé invencível, de tua humanidade profunda, de tua mortificação universal, de tua oração sublime, de tua caridade ardente, de tua firmíssima esperança e de todas as tuas virtudes. És sempre a minha esposa, tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca, que tua fé me dê fiéis. Dogma da maternidade divina. A Maria foi mãe pela fé. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lá na visitação, né? Benditas sois vós entre as mulheres, aquela que acreditou, porque creste nas palavras que te foram ditas. És sempre a minha esposa, tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Que tua fé me dê fiéis, que tua pureza me dê virgens, que tua fecundidade me dê eleitos e templos. Isso aqui é maravilhoso. Então, gente, olha só as qualidades de Maria. Pelos méritos dela nós somos santificados, tá? A fé de Maria é invencível, a humildade de Maria, a mortificação de Maria, a oração de Maria, a caridade ardente de Maria, a esperança de Maria e todas as virtudes de Maria. Tudo isso nos alcança a santidade, tá? Número 35, a formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo lhe está reservada. É por Maria que nós seremos santos. Então, se você que quer ser santo, digita aí, sim, eu quero ser santo. Digita aí, você que está online. Você que está quase dormindo aí, digita aí, sim, eu quero ser santo. Digita aí. Para os 4.312 online, que os 1.000 e pouco já dormiram. Ai, ai. E aí, para finalizar, número 36, quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda a plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida em que lhe concede sua esposa.
E uma das razões porque hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes, a razão é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e a sua esposa fiel e inseparável. Digo esposa inseparável porque depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça se produzem, que só ela as pode produzir, pois é a única virgem fecunda que não teve jamais nem terá semelhante em pureza e fecundidade. Pois bem, Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem. E ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. Os grandes santos do fim do mundo. Tá certo, gente? E aí, desses dois argumentos, desses dois princípios, nós vamos ver consequências, tá? Consequências dessa necessidade. Consequências desses dois princípios, que são, tá? Ela é a rainha dos corações, tá certo? Ela é necessária a nós para chegarmos ao nosso último fim, que é a salvação, que é a santificação. E aí, São Luís, ele tinha o dom da profecia, né? Ele coloca uma terceira consequência, que a devoção à Virgem Maria vai ser ainda mais necessária nesses últimos tempos. Que últimos tempos são esses? Nós vamos ver na próxima formação, tá certo? Últimos tempos, tempos de relativismo, de crise doutrinal, de crise na igreja, de crise nas famílias, né? Esses últimos tempos que nós estamos vivendo. A gente vai meditar essa realidade dos últimos tempos, tá? Então, gente, essa foi a formação de hoje, tá? A gente vai falar dessas consequências na próxima formação, tá certo? E vai entrar no capítulo 2 também do tratado, tá certo? A próxima formação ela vai ser numa data de reposição. Creio que será nesse domingo, tá? Dia 29. Só vou confirmar a hora com o pessoal no grupo, tá? Para que a maioria consiga participar, né? Nem todo mundo consegue participar de todas as formações, infelizmente, tá? E aí a gente vai divulgar nas redes sociais da CAIS, para quem quiser entender melhor, conhecer melhor a consagração, tá? Através do Tratado da Verdadeira Devoção, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Deixa como comentário no post aí que eu vou lá responder, tá certo? Depois. A gente já passou do tempo, tá? Então não vale mais a gente se delongar, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, comenta aí nessa postagem, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook, que a gente vai responder depois, tá certo? Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho, tá? Eu não quis correr muito nesse primeiro capítulo, porque ele é muito importante para o resto do tratado todinho, tá? Então, que é para a gente também se acostume um pouco, né, com leituras espirituais. É bom essa leitura, porque a gente vai se acostumando a fazer leituras espirituais, tá? Que tem algumas leituras que são mais tranquilas, mas outras nem tanto. Então a gente tem que exercitar realmente a nossa caixinha aqui, né, o nosso intelecto, para crescer na fé. Porque como diz Santo Anselmo de Cantuária, fide querens intellecto, a fé requer o intelecto, requer o nosso movimento intelectual.
tá? Então, espero que tenha dado para entender, tá, um pouco dessa primeira parte do tratado, tá? Espero que tenha sido claro, que não tenha sido muito cansativo também. Eu sei que 1h30, né, de só eu falando aqui, né, é cansativo, mas depois a gente se acostuma, é uma questão de exercício mesmo, tá? Muito bem, então, muito obrigado pela presença de todos, tá? Que Deus abençoe infinitamente vocês pelas mãos da Virgem Maria, né? E que a gente possa, né, com ela, né, aproveitar esse resto de quaresma que nós temos, né? Usar a nossa quarentena a nosso favor, para aquela parte da nossa vida que mais importa, que é a vida de oração, que é a vida espiritual, que é o alimento para todas as áreas da nossa vida, tá? Então, que o glorioso São José possa nos ensinar a amar e servir desde já a Virgem Maria e a rezar com ela nessa quaresma. Amém? Eu vou fazer uma oração aqui, tá? Que o Papa Francisco comentou hoje na oração, na bênção a bênção Urbi et Orbi, tá? Que é a oração justamente de São Bernardo de Claraval, que ela é estrela do mar, né? Então, vou rezar aqui a oração de São Bernardo de Claraval, e é justamente seguindo-a não te desviarás, e a ave do mar, a ave estrela mares, tá? Ave estrela do mar. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos e fazer esse colóquio com a nossa alma, esse assentimento de fé. Ó minha alma, Maria é essa estrela esplêndida que se eleva sobre a imensidão do mar, brilhando pelos próprios méritos, iluminando por seus exemplos. Ó tu que te sentes longe da terra firme, levado pelas ondas deste mundo, no meio dos temporais e das tempestades, não desvies o olhar da luz deste astro, se não quiserdes perecer. Se o vento das tentações se elevar, se o recife das provações se erguer na tua estrada, olha para a estrela, chama por Maria. Se fores sacudido pelas vagas do orgulho, da ambição, da maledicência, do ciúme, olha para a estrela, chama por Maria. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Que seu nome nunca se afaste de teus lábios, que não se afaste de teu coração. E para obter o auxílio da sua oração, não te descuides do seu exemplo de vida. Seguindo-a, terás a certeza de não te desviares, suplicando-lhe de não desesperar. Consultando-a, de não te enganares. Se ela te segurar, não cairás. Se te proteger, nada terás de temer. Se te conduzir, não sentirás cansaço. Se te for favorável, atingirás o objetivo. Ave do mar estrela, de Deus, mãe bela, sempre virgem, da morada celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós, cegos, ilumina. De tudo que nos maltrata, nos livra. O bem nos alcança. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também e ao Espírito Santo. Aos três demos um louvor. Amém. São Luís de Montfort, rogai por nós.
São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Santa Jacinta Marto, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz de Cristo, uma boa noite a todos.